Semana que acaba, semana que começa. As atenções na semana passada voltaram-se uma vez mais para bancos centrais e ainda para os PMIs, lá mais para o final da semana. Mas realmente os bancos centrais as reuniões dos bancos centrais, as muitas reuniões dos bancos centrais foram a grande destaque da semana, em que se houve algumas surpresas, houve outras meias surpresas e houve outras que mantiveram, digamos, as expectativas, foram de encontro às expectativas, mas ainda assim, por essa mesma razão, também acabaram por ser de alguma forma surpreendentes. É o caso do Banco Nacional Suíço, em que subiu taxas em 0,25, quando havia alguma expectativa que poderia eventualmente surpreender subindo mais do que isso, mas houve outras que de facto surpreenderam e bastante os mercados. Por exemplo, o Banco de Inglaterra surpreendeu ao subir 50 pontos base, levando a sua taxa de juros para os 5%, se bem que é uma meia surpresa, isto porque os dados da inflação que saíram o dia imediatamente antes desta reunião já, digamos, anteviam que o Banco Central inglês pudesse de alguma forma passar dos 25 pontos de subida de taxa de juros que o mercado esperava para os tais 50 pontos que acabou por fazer. O Norges Bank também foi uma surpresa, subiu 50 pontos base a sua taxa de juros de 3,25 para 3,75, quando se esperava 25 pontos e quando tinham, digamos, apontado exatamente essa subida de 25 pontos na reunião passada. No entanto, com dados da inflação acima do esperado, com uma coroa norueguesa bastante fragilizada e depois de se terem já comprometido anteriormente a defender a coroa, de alguma forma também foi uma meia surpresa ao subirem os tais 50 pontos base. Uma surpresa já, digamos, prevista, por assim dizer, foi a subida de taxa de juros do Banco Central Turco. Como sabemos, Erdogan não é exatamente um adepto de subidas de taxa de juros e de taxas de juros altas, mas a nova orientação que ele deu ao governo, tanto através desta senhora, a nova governadora do Banco Central Turco como do Ministério das Finanças, acabou por indicar aos mercados que isso ia acontecer, ou seja, que havia a necessidade de voltar para uma política mais consensual, mais ortodoxa para controlar a inflação, que está à volta dos 40%. O mercado esperava que o Banco Central Turco subisse as suas taxas para à volta dos 20-25%, mas a senhora Afif acabou por subir apenas para 15%, ou seja, sumou 6,5% em cima da anterior taxa de juros de 8,5%. Os mercados não reagiram assim tão bem, na medida em que esperavam mais, e a lira turca continua em quedas acentuadas. Os mercados estiveram também principalmente atentos ao governador do Banco Central norte-americano, ao Sr. Jerome Powell, que foi ao Senado e foi ao Congresso, teve testemunhar tanto no Senado como na Casa dos Representantes sobre a sua política monetária. Ele, de alguma forma, acabou por conseguir convencer os mercados, mais do que o que estavam na reunião do FED, de que as taxas continuariam a subir e de que provavelmente ele não chegaria a cortar taxas de juros ainda este ano. Não foi só ele que tentou convencer isso, houve bastante mais durante toda a semana, toda uma série de responsáveis da Reserva Federal que foram reiterando o que já tinham dito através dos dot plot, de que as taxas de juros irão continuar a subir e que não houve propriamente uma interrupção no ciclo, mas sim apenas um ultrapassar, um esperar para ver, digamos assim, e portanto para a próxima reunião o mercado conta já piamente com mais 25 pontos de taxa de juros. E deixou de descontar qualquer subida de taxa de juros este ano e aponta mais para a primeira reunião de 2024 para essa taxa de juros, esse corte de taxa de juros. Já no Banco Central Europeu, exatamente a mesma coisa, ou seja, tivemos variadíssimos responsáveis do Banco Central Europeu, todos eles bastante agressivos, tirando, digamos, o governador do Banco Central francês, que se mostrou um pouco mais brando. Tudo o
resto foi bastante mais agressivo e o mercado começa já a pensar na possibilidade de uma subida de taxa de juros também em setembro, além da de julho, em que já estava mais do que descontada. Isto veio um pouco a ser abalado com os números dos PMIs no último dia da semana. Ou seja, os PMIs voltaram a mostrar que a economia europeia continua a arrefecer, aliás, não só a europeia, como a norte-americana também. Se já tínhamos passado, a mensagem passada por Jerome Powell e por os outros membros da FOMC durante esta semana de que o dólar poderia ganhar de alguma forma, na medida em que já os tinham apontado anteriormente, era só uma questão de convencer. Aqui estes PMIs eu creio que puderam mesmo abalar um pouco a tal amostra mais agressiva por parte do Banco Central Europeu, e isso viu-se de imediato, nomeadamente na taxa de câmbio, com o euro de facto a recuar um pouco. Ora, toda esta semana acabou por ser, em termos de mercados acionistas, o contrário da semana anterior, ou seja, os mercados acionistas não gostaram propriamente deste novo posicionamento bastante mais agressivo que o próprio mercado já está a assumir para as taxas de juros. Isso viu-se com a Ásia. O Hang Seng foi o índice dos principais índices da Ásia que acabou por liderar as perdas ao cair quase 6%. Na Europa, o DAX liderou as perdas com uma queda de cerca de 3% esta semana, e dentro dos maiores índices também nos Estados Unidos, o Dow Jones caiu quase 1,7%. Por cá, por Portugal, o PSI caiu cerca de 3,4%, com um único título do índice a terminar positivo, o CTT, e a Greenvolt a cair cerca de 8%. Claro que no mercado cambial, obviamente, já vimos, curiosamente, daquelas taxas de juros, daquelas divisas que subiram taxas de juros, como foi o Banco Nacional Suíço, o Banco Central Turco, o Banco da Noruega, o Banco de Inglaterra. Curiosamente, nenhuma dessas divisas acabou por ganhar, antes pelo contrário, praticamente todas elas perderam nesta semana, apesar das subidas de taxa de juros dos próprios bancos centrais. O euro-dólar atingiu 1,10 antes dos PMIs e entretanto acabou a semana de volta abaixo de 1,09, tendo chegado mesmo à volta dos 1,0850 como mínimo, depois de ter registado esse tal máximo que já não víamos há mais de um mês, nos 1,10, que foi prontamente rejeitado. Em perdas grandes, em mínimos de multianuais, continua o iene japonês, nomeadamente o euro-iene, que continua em ascensão, chegou e está em torno de 157 ienes por euro, o que já não acontecia há cerca de 15 anos. As commodities também tiveram, digamos, em baixa esta semana, com o ouro a perder cerca de 2% e o petróleo a voltar a cair em cerca de 3%, com mais receios de que uma recessão, com subidas de taxa de juros, uma recessão possa diminuir a procura por petróleo. Ok, esta semana vamos ter mais bancos centrais, curiosamente, nomeadamente o Fórum Anual do Banco Central Europeu em Sintra, em que, além disso, vamos ter também mais dados de inflação que vão ser, digamos, os pontos de atração, digamos, das atenções dos investidores para esta semana. Obviamente, no Fórum Anual do Banco Central Europeu, o último painel que vai haver, em que vai juntar todos os principais responsáveis dos bancos centrais que vão estar, vai ser o que vai estar mais escrutinado pelos mercados. Será na quarta-feira, à tarde, e contará com Christine Lagarde, com Jerome Powell, com Andrew Bailey do Banco de Inglaterra e com Kazuo Ueda do Banco do Japão, e, como digo, o mercado vai estar bastante atento a qualquer palavra, qualquer atitude mais ou menos agressiva perante as taxas de juros, na medida em que este fórum se centra também, ou se centra principalmente no período de volatilidade da inflação
pelo qual estamos a passar neste preciso momento. Os de indicadores económicos, é principalmente a inflação que vai estar aqui assim também na linha de fogo, principalmente no último dia da semana, em que vamos ter os dados da inflação na Europa e a medida preferida do Banco Central norte-americano, da Reserva Federal, que é o Core PCE Price Index. Portanto, estes dois índices, estas duas medidas de inflação poderão, uma vez mais, ditar o comportamento dos mercados na semana seguinte ou do próprio e das próprias divisas e do par euro-dólar, nomeadamente. Em termos de reuniões de bancos centrais, esta semana vai ser relativamente pobre, depois de uma semana como tivemos esta semana que passou, e vamos contar apenas com o Riksbank da Suécia, o Banco Central Sueco, em que os mercados estão à espera de uma subida de taxa de 25 pontos base, mas com a coroa sueca a negociar em mínimos históricos, sabe-se lá se não teremos aqui uma nova surpresa, tal como tivemos várias na semana que passou. Bom, para já é tudo, para esta semana é tudo. Bons negócios, uma boa semana e para a semana cá estarei uma vez mais. Muito obrigado por assistirem. Até lá!